Lição 9, Semana 1. Soldado, saia para a batalha. Tome suas armas de oração e jejum. Como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, Deus deu a você duas armas que são mais poderosas que qualquer outra arma disponível hoje. Elas não são armas feitas por homens, sujeitas a falhas. Estas armas foram criadas por Deus e são 100% eficientes durante 100% do tempo em que são usadas. Estas duas poderosas armas capacitarão você a se preparar para a batalha, a se posicionar muito além da derrota em uma posição de conhecimento, a penetrar nas linhas inimigas, a localizar os inimigos, a destruir as amarras do inimigo. Estas armas são parte vital de seu equipamento de soldado. Sem elas, você não está totalmente preparado e equipado para enfrentar suas circunstâncias e os ataques do inimigo. Sem estas duas armas, você seria como um soldado indo para a batalha com uma venda nos olhos. Você não será capaz de detectar ou localizar o inimigo. Você não será capaz de se defender com eficiência e você não será capaz de sobreviver. Deus lhe deu as mesmas armas que Jesus usou para derrotar Satanás. Ele ordenou a você que vestisse toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Ele lhe deu tudo o que é necessário para ser o guerreiro espiritual e forte e invencível que Ele quer que você seja. Mas você precisa tomar as armas que Ele lhe deu e usá-las. Frase-chave: sem suas armas de oração e jejum, você é como um soldado que vai para a batalha com os olhos vendados. Com elas, você é capaz de penetrar nas linhas inimigas, localizar o inimigo, amarrá-lo e expulsá-lo. Nosso objetivo não é sobrevivência, mas é o nosso primeiro passo a avançarmos contra o inimigo e vencermos. Você sobrevive ao ataque pelo contra-ataque. Não é suficiente apenas saber que você tem que possuir estas armas poderosas. Muitos de vocês sabem a respeito das armas espirituais e já as usaram de vez em quando. Alguns de vocês sabiam que estas armas estavam disponíveis, mas não sabiam como usá-las nas batalhas que enfrentam em suas vidas, em seus lares, em seu trabalho e em seu ministério. Nós sabemos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, versículo 4. Mas, antes de que possamos nos tornar guerreiros espirituais poderosos, experientes como Jesus, usando as armas para destruir as amarras de Satanás, devemos aprender a ativar estas armas. Todas as armas do arsenal dos Estados Unidos são inúteis, totalmente ineficientes até que alguém as faça funcionar, as ative. Uma metralhadora superpoderosa é inútil e não poderá salvar o soldado do inimigo que se aproxima até que o soldado pegue, aponte para o inimigo e puxe o gatilho. Toda a verdade tem seu paralelo.
Por mais poderosas que estas armas sejam, criadas por Deus e disponíveis para você, elas não terão efeito nenhum em sua vida até que você as pegue, aponte para o inimigo e puxe o gatilho. Neste mês, você será desafiado de uma maneira como nunca foi, a tomar e ativar duas das mesmas poderosas armas que Jesus usou e que o capacitaram a destruir as obras do diabo. Ao começar esta lição, diga em voz alta: Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Ele planejou que eu estivesse totalmente preparado e equipado para enfrentar o inimigo. Ele me concedeu armas poderosas para destruir o poder do inimigo. Quando eu tomo estas armas e as faço funcionar, não sou derrotado. Este é o meu ano de conquista espiritual. Frase-chave: eu preciso tomar minhas armas da oração e do jejum e usá-las. Subtítulo: através da oração, Jesus andou no pleno conhecimento de Deus. Jesus entrou na arena da guerra espiritual e enfrentou o poder de Satanás, fazendo uso das poderosas armas da oração e jejum. No primeiro relato que temos de Jesus, logo antes de começar o ministério na terra, nós o vemos tomando estas duas armas e usando-as para preparar-se para a batalha. Em seu batismo, ao sair das águas barrentas do Rio Jordão, ele começou a orar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 3 e leia os versos de 21 a 22. Jesus estava lá, em pé, com a água lhe escorrendo pelo rosto e pelo corpo, e começou a orar, a ter comunhão com Deus, a se render totalmente ao plano e propósito que Deus tinha para a sua vida. Aqui, no começo do seu ministério e em toda a sua vida, a oração foi uma força poderosa. Jesus tinha um relacionamento vibrante, vivo com o seu Pai através da oração. Jesus vivia em constante comunhão com Deus. Ele frequentemente se levantava pela manhã bem cedo e ia a um lugar solitário para orar. Após momentos de intensos ensinamentos e ministração ao povo, ele procurava um lugar onde poderia estar a sós com o Pai. Era durante estes ensinamentos de oração a sós com o Pai que Jesus veio a conhecer o Pai intimamente para que ele pudesse dizer: assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. João 10:15. Apesar de ser o Filho de Deus, seu conhecimento e relacionamento com o Pai não era automático. Jesus estava sob a forma de carne humana e tinha que aprender tudo o que o Pai queria que ele falasse e fizesse. Era necessário que ele retirasse força do Pai. Jesus disse: nada faço por mim mesmo, mas assim como o Pai me ensinou, assim eu falo. João 8, versículo 28. Eu falo daquilo que vi e aprendi ao lado de meu Pai. João 8, versículo 38. Ele disse aos judeus: eu vos digo a verdade, o Filho de si próprio nada pode fazer. Ele pode fazer apenas o que vê seu Pai fazer, porque tudo que o Pai faz,
o Filho faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. João 5, versículos 19 e 20. Jesus não fazia nada independentemente do Pai. Tudo o que ele fez porque o Pai lhe revelou que fizesse. Jesus disse que pôde fazer apenas coisas que via o Pai fazer, porque o Pai o amava e lhe mostrava tudo o que fazia. Como era possível que Jesus, sob a forma de carne humana, como nós, entrasse tanto na esfera espiritual e pudesse ver o que o Pai estava fazendo? Como Deus revelava a Jesus as palavras que ele tinha que dizer e as coisas que tinha de fazer? Frase-chave: através da oração, Jesus pôde conhecer a Deus Pai. Subtítulo: através da oração, Jesus penetrava na esfera espiritual e Deus se revelara a ele. Através da oração, Jesus entrava em unidade vital com Deus. Ele e o Pai eram um. Ele podia dizer: o Pai está em mim e eu nele. João 10, 38. Eu e meu Pai somos um. João 10, 10. Porque ele havia entrado em uma poderosa dimensão do Espírito através da oração, onde o Pai se revelara totalmente a ele, bem como lhe revelara sua vontade. Através da oração, Jesus podia ver pelo Espírito as coisas que o Pai queria que fizesse. Quando Jesus orava e falava com o Pai se fazia conhecido a ele em toda a sua plenitude. Ele revelava seu caráter, seu amor, sua misericórdia, seu poder. Ele revelava sua vontade de salvar, curar, libertar e livrar os homens do poder de Satanás. Ao ver estas coisas pelo Espírito, através da oração, Jesus as realizava. Ele e o Pai eram um. Ele disse aos judeus: tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5,19. O que quer que Jesus visse o Pai fazer, o que quer que fosse a vontade do Pai, ele realizava. Era através da oração que Jesus podia conhecer a Deus, ter com ele uma união espiritual onde era um. Era através da oração que o Pai se revelava e também revelava a sua vontade a Jesus. Foi este conhecimento de Deus que Jesus obteve através da oração, esta união com o Pai, e que era a fonte, a própria base da grande força de Jesus como guerreiros espirituais. Sabendo que Deus estava com ele, habitando nele, ele estava pronto para enfrentar cada situação, cada obstáculo, cada ataque do inimigo. Para que você se torne o mesmo guerreiro espiritual poderoso que Jesus foi, você precisa tomar sua arma de oração e usá-la. Primeiramente, para estar na mesma poderosa posição pela qual você conheça a Cristo, pela qual você é um com Ele, onde você pode ver e escutar pelo Espírito o que Ele quer que você faça e diga. No mês passado, você aprendeu que um dos propósitos para a sua vida é que você cresça e se desenvolva até o pleno e acurado conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4, versículo 13. Só existe um único meio pelo qual isso poderá acontecer: através da oração. O único meio pelo qual você poderá realmente conhecer a Cristo com toda a sua plenitude é gastando tempo sozinho com Ele em oração.
O único meio pelo qual você poderá conhecer a vontade dele para a sua vida é através da oração. O único meio pelo qual você poderá penetrar na esfera espiritual, onde você consegue ver e ouvir o que ele quer que você faça e diga, é através da oração. Assim como foi necessário que Jesus, sob a forma humana, usasse a oração como meio de chegar ao pleno conhecimento de Deus, é necessário que você use a oração como meio de chegar até o pleno e acurado conhecimento de Jesus Cristo. Frase-chave: meu relacionamento com Cristo através da oração é a fonte da minha força. Subtítulo: o único meio de conhecer totalmente a Cristo é através da oração. Antes que sigamos mais adiante no aprendizado das poderosas armas que Deus providenciou para que usássemos contra o inimigo, há uma decisão que você precisa tomar e um compromisso que você precisa fazer. Seu conhecimento de Cristo, seu relacionamento, sua união com Ele, através da oração, é a fonte, o fundamento, a base de sua força como guerreiro espiritual dos tempos do fim. A menos que você esteja disposto a disciplinar sua vida, como Jesus o fez, e disposto a incluir no seu dia um horário regular de oração a sós com Ele, onde você estará permitindo que Ele se revele a você e o faça conhecer a sua vontade, a menos que você faça isso, você não será capaz de sobreviver. Se você não está disposto a fazer este compromisso, se você não está disposto a disciplinar sua vida, é melhor desistir, é melhor parar por aqui. Você já está derrotado antes mesmo de começar. A menos que você tenha esta base forte para conhecer a Cristo, você não saberá utilizar as outras armas que Deus lhe deu. Pense um pouco agora sobre o tempo que você tem gasto por dia em oração, pela qual você pode conhecer a Cristo mais profundamente, pela qual você está permitindo que Ele revele sua vontade e se revele a você. Não estou falando do tipo de oração em que você fica 5 ou 10 minutos ou meia hora pedindo por seus familiares. Estou falando aqui sobre o tipo de oração durante a qual você espera diante da presença do Senhor, buscando intensamente conhecê-lo, sedento de que Ele se revele a você. Pergunte a você mesmo: quanto tempo estou gastando em oração para chegar ao pleno e acurado conhecimento de Jesus? É tempo do povo de Deus retirar as máscaras. Será que você está gastando 1 hora, 30 minutos, 15 minutos, 10 minutos ou mesmo 5 minutos todos os dias? Qualquer que seja seu compromisso, aumente-o. Eu sei que você tem muitas coisas para fazer. Muitos de vocês têm família para cuidar, vocês têm empregos e compromissos a cumprir durante todo o dia. Mas você não deve deixar que nenhuma destas coisas perturbe o seu tempo a sós com Cristo. Como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, você precisa se disciplinar e fazer um novo compromisso para conhecer a Cristo através da oração.
Não importa quanto tempo você tem dedicado, aumente o tempo que você gasta em oração, edificando o seu relacionamento com Cristo. Ao fazer isto, você será fortalecido, você estará preparado para enfrentar todo o ataque do inimigo, como Jesus enfrentou. Assim que Jesus começar a se revelar a você, e durante estes momentos de oração, você terá um conhecimento muito maior de quem Ele é e de quem você é como filho do Deus vivo. Jesus disse: tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5,19. Quando Cristo se manifestar a você e revelar a você através da oração tudo o que Ele é e faz, você será capaz de fazer as mesmas obras. Subtítulo: Jesus usou a oração e o jejum como armas ofensivas para se preparar para a batalha. Frase-chave: Jesus não podia ser tomado de surpresa. Uma das estratégias que você já aprendeu que Jesus usou para derrotar Satanás era que ele estava sempre preparado, sempre pronto para enfrentar o inimigo. Ele não se deixava surpreender. Quando Satanás veio tentá-lo no deserto, Jesus estava pronto para enfrentá-lo. Na estrada de Jerusalém, quando Satanás falou através de Pedro para tentar impedi-lo de ir para a cruz, Jesus não estava surpreso, ele estava pronto. No jardim do Getsêmani, quando os soldados e os sacerdotes vieram para prendê-lo, Jesus não ficou surpreso. Ele estava pronto para enfrentar o ataque do inimigo. Ele sabia de todas as coisas que haviam de acontecer a ele e ele estava pronto. Ele sabia que Satanás faria tudo para derrotá-lo, para desviá-lo dos propósitos para os quais Deus o enviara. Mas ele estava pronto. Quando o inimigo tentou fazê-lo descer da cruz, Jesus estava pronto. Ele não vacilou, ele tudo suportou. Jesus estava preparado e pronto durante todo o tempo para batalhar contra o inimigo e ganhar a vitória, porque ele havia se preparado para a batalha através da oração e do jejum. No Rio Jordão, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. Ele estava cheio e controlado pelo Espírito Santo. Ele estava totalmente equipado, cheio de poder, para começar a obra que Deus lhe havia dado para fazer: destruir as obras do diabo. Após esta experiência no Jordão, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Então Jesus, cheio e controlado pelo Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado, provocado, fortemente testado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Lucas 4, versículos 1 e 2. Muito pouco é registrado nas Escrituras sobre estes 40 dias que Jesus passou no deserto. Nós sabemos que havia um confronto espiritual, que Satanás veio a Jesus quando ele estava no deserto para tentá-lo, para destruí-lo antes que começasse o seu ministério.
Sabemos que Jesus não foi surpreendido sem defesa. Sabemos que ele usou a poderosa palavra escrita para derrotar Satanás. Sabemos que ele não deixou este campo de batalha espiritual derrotado, cansado, esgotado. Ele retornou cheio e debaixo do poder do Espírito Santo para a Galileia. Lucas 4, versículo 14. Quando observamos atentamente esta batalha, vemos uma poderosa força operando na vida de Jesus, uma força que o fortaleceu e o fez vitorioso durante a batalha. Durante estes 40 dias no deserto, Jesus não comeu nada. Ele jejuou e orou. Não foi só porque Jesus decidiu que não ia comer ou porque não havia comida disponível. Era tempo de se humilhar diante de Deus, de posicionar-se para escutar a voz de Deus, para receber orientação. No Monte Horebe, quando Moisés subiu à montanha para receber as tábuas da lei que continham os mandamentos de Deus, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Deuteronômio 9:9. Elias, em sua viagem para o Monte Horebe, se preparou para ouvir a Deus, jejuando 40 dias e 40 noites. 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Lá no deserto, Jesus se fechou com Deus. Ele dispôs seu coração e a sua mente para buscar a Deus. Ele dirigiu todas as suas energias físicas, mentais, espirituais para uma só direção, para ouvir a Deus. Durante este tempo de jejum e oração no deserto, foi liberada energia espiritual na vida de Jesus, o que o capacitou a suportar cada tentação do inimigo. Falaremos mais sobre o jejum na semana 4. Frase-chave: em vez de se prepararem para a batalha, os discípulos dormiram. Subtítulo: apanhe suas armas da oração e do jejum e comece a agir na ofensiva contra Satanás. Jesus usou a oração e o jejum como armas ofensivas para derrotar Satanás. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22 e leia os versículos de 39 a 46 em voz alta. Lá, no jardim do Getsêmani, Jesus enfrentou a maior batalha de sua vida. Ele sabia que seria preso, que seus discípulos o abandonariam, que ele iria ser cuspido e açoitado e que escarneceriam dele. Ele sabia que iria sofrer a dor e a agonia extremas da morte na cruz. Como foi que ele se preparou para esta grande batalha? Ele orou. Jesus fez um esforço tremendo em oração. Ele agonizou diante de Deus o Pai, até que ele começou a suar gotas de sangue. Lá, no jardim do Getsêmani, Jesus usou a arma da oração para agir ofensivamente contra Satanás antes da batalha final. Agora, observe os discípulos. Eles também estavam enfrentando uma grande batalha espiritual.
Jesus já os havia advertido naquela mesma noite de que eles iriam se dispersar, de que todos iriam abandoná-lo e deixá-lo sozinho. João 16, 32. Jesus havia alertado a Pedro: Simão, eis que Satanás te reclamou para peneirá-lo como trigo. Lucas 22, 31. Ele disse a Pedro que, antes da noite terminar, ele o negaria 3 vezes. Os discípulos, em vez de se prepararem para a batalha, dormiam. Antes de orar, de começar a se preparar para a batalha que enfrentava, Jesus disse aos discípulos: orai para que não entreis em tentação. Lucas 22, 40. Na essência, Jesus estava dizendo aos discípulos que começassem a agir ofensivamente contra Satanás antes da batalha. Ele estava lhes dizendo que apanhassem suas armas da oração e que as usassem para derrotar Satanás. Os discípulos falharam em dar atenção ao alerta de Jesus. Vencidos pela tristeza, pelo cansaço, eles adormeceram. Nós não sabemos quanto tempo Jesus batalhou em oração no Espírito. No entanto, sabemos que em algum momento, durante sua agonia e luta no Espírito, um anjo apareceu e o fortaleceu. Lucas 22, versículo 43. Quando ele terminou suas orações, ele estava pronto, preparado para vencer a batalha. Ele, que estivera ajoelhado, se levantou sabendo que Deus estava com ele e que a batalha era dele. Quando Jesus voltou e encontrou seus discípulos dormindo, ele perguntou: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não caiais em tentação. Lucas 22, versículo 46. Quase posso ver os discípulos lutando para vencer o sono, esfregando os olhos e se levantando ainda cambaleando de sono. Mas já era tarde demais. Enquanto Jesus está falando, os soldados romanos e os sacerdotes, liderados por Judas, chegaram até eles e a batalha começou. Os discípulos, então, são lançados no calor da batalha despreparados. E como resultado de não estarem preparados, não conseguiram resistir e nem permanecer firmes e foram derrotados. Subtítulo: Igreja, por que dormes? Assim como Jesus usou sua arma da oração para agir ofensivamente contra Satanás antes da batalha, você deve apanhar sua arma de oração e ativá-la, usá-la contra Satanás para se preparar para a batalha. A maioria dos cristãos hoje já aprenderam sobre a importância da oração e do jejum. Eles reconhecem a oração como um de seus deveres como cristãos. Muitos conhecem e têm experimentado o poder da oração. Eles têm visto Deus responder suas orações de cura e libertação. Eles reconhecem que a oração é meio de comunicação com Deus em louvor e adoração. No entanto, muito poucos cristãos atingiram uma dimensão espiritual pela qual reconhecem a oração como uma arma poderosa que Deus designou que usassem para viverem em 100% de vitória sobre todo o poder do inimigo.
A maioria dos cristãos ora defensivamente. Eles esperam até que o inimigo ataque seus corpos, seus lares ou suas finanças, ou até que sejam prensados na parede das circunstâncias, quando parece não haver mais saída e nenhuma esperança, e aí então oram para que Deus os livre. Como guerreiros espirituais dos tempos do fim, nós não mais lutamos de uma posição apenas defensiva, mas de uma posição ofensiva. E devemos aprender a usar a oração como arma ofensiva para expulsar Satanás das circunstâncias de nossas vidas, de nossos lares, de nossas comunidades e nações. Como guerreiros espirituais dos tempos do fim, temos de estar alertas, de estar preparados durante todo o tempo para enfrentar o inimigo, todo o tempo. Uma das principais razões pelas quais tantos cristãos estão vivendo derrotados é porque eles têm permitido que Satanás os pegue despreparados espiritualmente. Frase-chave: preciso usar minhas armas de oração e jejum para me preparar para a batalha. O Espírito de Deus está dizendo: igreja, por que estás dormindo? Levante-se e ore. Prepare-se para o que está por vir sobre a terra. Não durma nem esmoreça, não feche seus olhos para dormir quando as trevas vierem sobre a terra. Mova-se, levante-se, enquanto é tempo. Levante-se e prepare-se, pois minha vinda está próxima. Levante-se e se prepare, para que não sejas achada como as virgens tolas, que deixaram que as lâmpadas quase se apagassem e que faltasse o óleo. Levante-se e ore, chore, batalhe em oração, chore por causa do pecado que está no meio do meu povo. Arrependa-se e volte para mim. Busque a minha face enquanto eu estou perto. Eu sou o Senhor Deus que te chamou. Escute-me agora, diz o Senhor, o Eu Sou. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus está dizendo ao seu povo. É tempo de colheita. Eu tenho alertado sobre um grande abalo que virá. Tenho dito que tudo que pode ser abalado será abalado, e que apenas aqueles que tiverem sua fé firmada na infalível e invulnerável palavra de Deus, do Deus vivo, conseguirão permanecer de pé. Esta hora está chegando. Você está preparado? Em breve estaremos enfrentando a grande e última batalha de todos os tempos. Você está preparado? Muitos de vocês são como os discípulos, estão esmorecidos, exaustos e espiritualmente adormecidos. Não estão usando a oração como uma arma ofensiva para se prepararem como Jesus se preparou para vencer a guerra. Os cuidados e ansiedade que pareceram estar inundando você deixaram você a adiar sua hora de oração. Alguns de vocês têm deixado que os dias se passem sem se prepararem através da oração. Isto é uma armadilha do inimigo e você precisa então se mexer e agora.
dar os passos necessários para que a arma ofensiva da oração seja a sua prioridade. Subtítulo: Soldado, permaneça alerta, vigie e ore. Uma das coisas mais importantes que um soldado aprende em seu treinamento é estar alerta, atento. Ele precisa estar constantemente vigiando e em guarda no caso de um ataque do inimigo. Se eu falhar neste primeiro objetivo, isso pode significar uma derrota ou mesmo a morte. Como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, você deve estar sempre alerta. Você não pode se dar ao luxo de permitir que o inimigo te pegue de surpresa. Jesus ordenou que você vigiasse e orasse. Mateus 26:41. Pedro instruiu os crentes: sede sóbrios e vigilantes. Seu inimigo, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5:8. Você não apenas tem a ordem de vigiar e orar, usando a oração como uma arma ofensiva para se preparar para as batalhas que irá enfrentar, mas Deus também te chama para vigiar e orar por seus irmãos e irmãs em todo o corpo de Cristo, a igreja. O apóstolo Paulo, após ter admoestado aos efésios a vestirem a armadura de Deus, fez uma lista das peças da armadura e concluiu dizendo: orem sempre, em toda ocasião, em todo o tempo, no Espírito, com toda a oração e súplica. Para isto, vigiando com toda a perseverança e forte propósito, alertas, intercedendo em favor de todos os santos. Efésios 6:18. Como um guerreiro espiritual dos tempos do fim, você deve tomar sua arma da oração e usá-la como uma arma ofensiva para estar alerta, para orar sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Para perseverar em oração por seus companheiros de batalhas nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, no Brasil, em Trindade, na Filipinas, na África do Sul, em outras nações da terra, em qual o Espírito te revelar. Você tem que considerar seriamente esta responsabilidade. Como soldado, o orar por seus companheiros não é uma opção, é um dever. Há soldados no exército vitorioso de Deus, homens e mulheres cujas vidas dependem de suas orações, que estão arriscando seus empregos, suas famílias, suas vidas por amor do Evangelho. Há soldados que já foram feridos, que estão cansados e já no ponto de desistir. Eles precisam ser fortalecidos por suas orações. Há soldados cujas vidas estão em perigos em nações conturbadas politicamente e com muitos conflitos internos. Há novos irmãos e irmãs que encontraram o Senhor, mas ainda vivem nas prisões. Eles vivem no meio de correntes do inimigo, de medo, ódio, perversão sexual. Eles necessitam da força de suas orações para continuarem de pé. Deus está chamando você para se tornar um vigia espiritual que dedica a sua vida à oração.
que se prostra diante de Deus em jejum e oração, podendo assim discernir pelo Espírito como quando e onde o inimigo vai atacar, antes dele fazê-lo. Então, na medida em que se preparar para a batalha. Como um vigia espiritual, você deve estar continuamente diante de Deus em favor de seu povo, lembrando de suas promessas até que elas se cumpram. Deus falou através de Isaías: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus vigias, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, o que fareis lembrado o nome do Senhor, não descanseis e não deis a ele descanso, até que ele restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Isaías 62, versículos 6 e 7. O Espírito de Deus está soando um alarme, um chamado às armas. Ele está levantando guerreiros espirituais dos tempos do fim, que sabem como usar suas poderosas armas do jejum e da oração como armas ofensivas para destruir as amarras de Satanás e liberar o poder de Deus através das nações da terra. Deus lhe deu estas armas poderosas. Tome-as e ative-as. Comece a usá-las nesta semana. Comece a usar seu tempo construindo seu relacionamento com Cristo, chegando até uma união espiritual com Ele, chegando até um pleno e acurado conhecimento dEle, permitindo que Ele revele sua vontade e também a si mesmo a você, vendo e ouvindo pelo Espírito o que Ele quer que você diga e faça. Para preparar-se para a batalha, para começar a orar ofensivamente, para começar a agir ofensivamente contra Satanás através da oração, antes que você seja lançado no calor da batalha, para se humilhar através do jejum e da oração, permitindo que ele seja a sua força, em vez de depender de você mesmo. Prepare-se para vigiar e orar por seus companheiros de batalha, para perseverar em oração, para orar continuamente no Espírito por seus irmãos e irmãs nas nações da terra, para discernir pelo Espírito a estratégia do inimigo antes que ele ataque, para amarrar o poder do inimigo e liberar o poder de Deus. Frase-chave: eu preciso usar a oração como uma arma ofensiva. Na semana que vem, você aprenderá como penetrar nas linhas inimigas, como localizar o inimigo, amarrá-lo e enfrentá-lo de uma posição de conhecimento, usando sua arma da oração. Antes de virar a página de ação e colocar em prática o que você aprendeu nesta semana, diga em voz alta: Deus não planejou nenhuma derrota para mim. Ele me deu armas que são poderosas. Nesta semana, eu tomarei minhas poderosas armas do jejum e da oração e as ativarei. Usando estas armas, eu destruirei as amarras de Satanás em minha vida e nas vidas de meus entes queridos. Não serei derrotado. Aleluia.
Glória seja dada ao nome do Senhor. Ação. Primeiro, seu conhecimento de Cristo, seu relacionamento com Ele através da oração é o fundamento de sua força como um guerreiro espiritual dos tempos do fim. Sem esse relacionamento diário, forte, vibrante com Cristo, através da oração, você caminhará de derrota em derrota e não será capaz de usar as outras armas com eficiência. Nesta semana, a partir de hoje, reavalie seu relacionamento pessoal com Cristo. Você já desenvolveu um relacionamento onde você pode dizer, como Jesus disse com relação ao Pai: assim como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai? João 10, versículo 10. Faça a si mesmo as seguintes perguntas. A. Através da oração e da comunhão com Cristo, estou atingindo o plano e acurado conhecimento dele, pela qual ele está me revelando seu caráter, seu amor, sua compaixão, sua força, sua alegria? Sim ou não? B. Estou realmente gastando tempo em oração para conhecer a Cristo, onde Ele está se revelando a mim naquilo que eu devo dizer e fazer e com respeito às circunstâncias que estou enfrentando? Sim ou não? C. Em meu tempo diário de oração, quanto tempo gasto pedindo a Deus para fazer coisas para mim e meus entes queridos comparado com o tempo que estou gastando em conhecer a Cristo, adorando e tendo comunhão com Ele? 1. Mais tempo pedindo do que conhecendo a Cristo? 2. Metade do tempo de oração é gasto conhecendo a Cristo? Ou 3. Não gasto tempo conhecendo a Cristo? E D. Quanto tempo gasto todos os dias edificando o meu relacionamento com Cristo, esperando em sua presença, louvando, adorando, amando? Quanto tempo? 5 minutos? 10 minutos? 15 minutos? 30 minutos ou nada? Segundo, nesta semana, após ter reavaliado seu tempo de oração, faça um novo compromisso para aumentá-lo. Não se importe com sua agenda ou carga de trabalho. Você deve se disciplinar a separar um tempo específico para edificar seu relacionamento com Cristo. A. Determine um plano específico sobre como você irá aumentar seu tempo de oração para conhecer a Cristo. Escreva este plano no espaço abaixo, em seu caderno. Minha estratégia para aumentar meu tempo de oração e chegar até o plano e acurado conhecimento de Cristo é: escreva em seu caderno. Aleluia! Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para todo sempre. Amém.